panorama cultural é dominado por essas três formas de conhecimento: ciência moderna, filosofia e teologia. Então, para entender a modernidade, é preciso entender as diferenças dessas formas de conhecimento e também os seus pontos de contato. As referências desse texto são essas duas aí, Ortega y Gasset, O que é Filosofia, e Roger Scruton, Introdução à Filosofia Moderna. São algumas notas, divididas em duas partes: primeiro, introdução geral, e depois uma referência a algumas questões fundamentais. Esse texto aí serve para nós nos orientarmos, né? Então, vamos lá. Antes de iniciarmos esse estudo sobre a história da filosofia moderna, torna-se necessário o referimento à natureza da filosofia, diferenciando-a de outras formas de conhecimento que caracterizam esse período histórico. Então, de outras formas de conhecimento que estão aí presentes nesse período histórico que a gente está chamando de modernidade. Então, para aprender a natureza da filosofia, seguiremos a indicação de Roger Scruton, desse livro aí, Introdução à Filosofia Moderna, e observaremos dois contrastes: o primeiro da filosofia com a ciência e o outro da filosofia com a teologia. Então, por que é importante fazer esse contraste? Para nós percebermos que a maneira de conhecer que é própria da filosofia é diferente da maneira de conhecer das ciências. E é diferente da maneira de conhecer da teologia. E por que é que eu estou fazendo referência às ciências, às chamadas de ciências modernas, e teologia? Porque nessa época, filosofia, ciência moderna e teologia eram os ramos do conhecimento mais fortes nessa época. O panorama cultural é dominado por essas três formas de conhecimento: ciência moderna, filosofia e teologia. Então, para entender a modernidade, é preciso entender as diferenças dessas formas de conhecimento e também os seus pontos de contato. Porque há também contato entre esses três modos de conhecer, esses três programas de conhecimento. O que é um programa, um projeto de conhecimento? É um plano, pessoal. Um plano que é baseado em um método. Se cria um método, se aplica um método, se tenta obter os resultados a partir da aplicação desse método. Então, existe um método próprio da teologia para obter resultados, um método próprio da ciência moderna para obter resultados e um método próprio da filosofia para obter resultados. E os resultados não são os mesmos, porque os fins pretendidos pela filosofia não são os mesmos fins pretendidos pela teologia, quando se põe a se desenvolver como conhecimento. Nem são os mesmos pretendidos pela ciência. Os fins últimos, vamos dizer assim. Às vezes há uma convergência de fins, às vezes há uma convergência de fins, mas isso isso não acontece em relação aos fins últimos, porque eles são diferentes. Então, em relação aos fins intermediários, às vezes há uma certa convergência. Mas vamos lá, o contraste com a ciência moderna. Então, em geral, a ciência moderna constitui o domínio da investigação empírica e se origina na tentativa de compreender o mundo como percebemos ao formular as leis de seu funcionamento, leis da natureza, e predizer eventos observados, ou seja, fenômenos. Essas duas palavrinhas aí são centrais. Então, o objetivo, o plano do conhecimento científico ligado à modernidade é esse aqui: é compreender o mundo. E compreender o mundo para um moderno significa descobrir as leis de seu funcionamento. Certo, pessoal? Então, compreender o mundo para um moderno é descobrir como é que o mundo funciona. Quais são as leis que regem o mundo. Vejam que há uma tese implícita aqui. O que é que eu preciso crer para resolver essa questão? A ciência se volta para a compreensão das leis da natureza, mas isso pressupõe que há uma ordem na natureza, não é isso? Então, o pressuposto, a premissa implícita é que a natureza possui uma ordem, é que a natureza está ordenada. Compreendem isso? No caso, qual seria essa ordem? Pronto, exatamente. Eu tenho que descobrir essa ordem. Isso é o projeto moderno, descobrir qual é a ordem. Mas existe um pressuposto aí, um pressuposto é que a ordem está lá. A ordem é dada. Existe uma ordem natural, e esse tipo de conhecimento que eu vou desenvolver tem como objetivo descobrir essa ordem natural. Mas o pressuposto é que a ordem natural já está aí. Por exemplo, da teologia. Qual é o pressuposto da teologia? A teologia não é o estudo de Deus, mas isso pressupõe algumas crenças. Por exemplo, me dê uma crença aí que é pressuposta nisso. Quando eu vou começar a empreender o estudo de Deus, eu tenho que acreditar primeiro o quê? Deus existe. Isso.
Primeiro eu tenho que crer que Deus existe. Esse é o primeiro pressuposto. Então, para você também formular as leis do funcionamento da natureza, você primeiro tem que acreditar que existe uma ordem natural, pressuposta. Isso está provado, pessoal? Não está provado. Isso não tem como você provar isso. Mas a ciência moderna trabalha sobre essa crença. Agora, que tipo de ordem natural é essa? Por exemplo, Galileu acreditava, como Descartes, que a ordem natural ela pode ser expressa em uma linguagem matemática. Olhem que coisa. Galileu e Descartes acreditavam nisso. Deus criou o mundo e o estruturou em linguagem matemática. Não há como a gente provar que a ordem natural, de fato, foi escrita em linguagem matemática. Mas, às vezes, funciona. Às vezes, funciona. Tanto é que as ciências as ciências positivas, que aplicam o número ao estudo da empiria, elas têm mostrado resultado. Por exemplo, a estatística. Então, você, por exemplo, faz uma pesquisa estatística para identificar a previsão da eleição do próximo ano. Você faz uma pesquisa hoje, ainda sob intenção de voto. Claro que você não vai investigar todos os elementos daquele conjunto, né? Todos os brasileiros, por exemplo, que são votantes. Você investiga uma parcela. E dali você tira uma conclusão, e você quer que essa conclusão seja válida universalmente. Então, a ciência estatística, quando aplicada a esse caso, deveria fazer isso, né? Deveria olhar a população, olhar uma parcela significativa da população que, de fato, expresse um recorte do todo, né? Que seja um espelho do todo, e fazer um estudo ali em cima disso. Nem sempre é assim, né? Porque, às vezes, a pesquisa estatística ela também pode ser utilizada de modo não científico, né? Não para expressar, refletir o panorama de uma situação, mas para provocá-la, né? Quando você, por exemplo, faz uma pesquisa dessa e você burla os dados e publica os dados de maneira diferente dos dados de fato autênticos, para tentar induzir a população a assumir o resultado que você está propagando. Por exemplo, isso acontece muito em eleições de pequenas cidades. A lógica do eleitor é a seguinte, a lógica do eleitor vamos olhar quem são os candidatos que estão com maior probabilidade de serem eleitos, e dentre esses candidatos vamos escolher os melhores. Então, a lógica, geralmente, do eleitor comum é essa. Então, vejam que influência tem a pesquisa, né? A pesquisa eleitoral sobre isso. Agora, imagine aí se uma organização dessa, uma fundação dessa de pesquisa, uma instituição dessa de pesquisa, resolve burlar os dados para tentar induzir o eleitor a acreditar que esses três candidatos, e não aqueles outros, são provavelmente são os mais votados. Então, vejam que coisa, que problema se cria. Então, compreender o fenômeno significa identificar as leis para prever o que é que vai acontecer no futuro. Por exemplo, eu estudo um vulcão, eu identifico as leis de funcionamento do vulcão para prever quando é que ele vai entrar em erupção. E prever quando é que ele vai entrar em erupção para quê? Para facilitar a vida humana. Então, existe aí um pressuposto maior. Em relação ao qual esses dois pressupostos aqui, compreender o funcionamento das leis naturais e predizer fenômenos, estão relacionados. Eles se voltam para esse pressuposto maior, que qual é? Já é colocado lá no discurso do método René Descartes. Ele diz que todo o conhecimento humano está voltado, na modernidade deve estar voltado para a melhoria das condições da vida humana, para que o homem viva o mais largamente possível. Inclusive, de René Descartes, lá no discurso do método, para tentar encontrar um modo de evitar a morte humana, a degradação do indivíduo, né? Envelhecimento. Ele diz isso lá no discurso do método. Prolongar a vida humana o máximo possível. E veja que como é que a gente faz isso? Tornando a vida humana confortável. Então, criando meios de fazer com que a vida humana seja prolongada. A medicina, o saneamento básico, a alimentação, o esporte, o lazer, etc., para prolongar a vida humana. Então, isso é um projeto moderno. O prolongamento da vida humana. No medioevo, por exemplo, a média de vida era de 40 anos, depois foi sendo gradativamente alargado. No Brasil, hoje, a média de vida é de 74 anos, 75 anos, né? As mulheres vivem um pouco mais, os homens um pouco menos, porque os homens não se cuidam, as mulheres se cuidam mais, mas é mais ou menos isso.
Então, a gente está bem quase o dobro daquela perspectiva da Idade Média, que existia na Idade Média, hoje em dia, né? Ou seja, nós estamos realizando um projeto cartesiano de ciência, né, e de vida humana. Então, pode-se ainda dizer que a motivação original da ciência moderna consiste em, olha aí, procurar a melhoria das condições da vida humana. Ou como dizia Ortega y Gasset, que é um outro modo de entender essa melhoria da vida humana, o aumento do seu conforto. Então, melhorar as condições da vida humana é aumentar o conforto da vida humana. Ortega y Gasset diz, esse aqui é o projeto da Revolução Burguesa, projeto que dá início à modernidade, né? E a burguesia vai tomando cada vez mais fôlego, né? O auge desse período aqui vai ser, sem sombra de dúvidas, a Revolução Francesa. Mas a Revolução Americana também, né? Mas está aqui, o projeto moderno é esse. Então, compreender as leis naturais, prever fenômenos. A compreensão das leis naturais é para prever fenômenos, para prever como é que as coisas acontecem, e poder intervir. Porque só se pode intervir na natureza se você consegue prever o fenômeno, prever como é que ele vai se desenvolver. Por exemplo, você prevê como é que uma infecção ela vai se desenvolver e você intervém ali com um remédio para cortar o processo de desenvolvimento da infecção e curar o doente. Qual é o objetivo disso tudo? O objetivo final, melhoria das condições de vida. Então, o projeto moderno é um projeto intramundano. Está relacionado com a melhoria das condições da vida humana. Vocês vão ver isso em qualquer visão geral moderna. Vocês vão ver isso não só na Revolução Francesa, mas vocês vão ver isso também na Revolução Americana. Vocês vão ver isso na Revolução Russa. Vocês vão ver isso no marxismo, no comtismo. Então, em vários projetos modernos de civilização. Em Hegel. Ora, toda ciência aqui, pessoal, toda ciência produzirá uma certa quantidade de questões que ultrapassam o alcance de seus próprios métodos de pesquisa e que, por conseguinte, ela não poderá resolver. Então, toda ciência moderna vai produzir isso. Algumas questões, algumas perguntas que ela não pode responder. Por quê? Porque ela, nos pressupostos do seu método, ela exclui as respostas a essas questões. Mas essas questões não deixam de existir para ela, para a ciência moderna. Por exemplo, o expediente de se buscar a causa de um fenômeno, aí, continuando, né? Por exemplo, o expediente de se buscar a causa de um fenômeno, formulado em termos de eventos e condições precedentes. Então, você busca a causa do fenômeno como as condições que provocaram o fenômeno. Por exemplo, a minha causa como pessoa, quais foram as condições que provocaram a minha causa? Foram meus pais. Mas as causas de um fenômeno como sendo outro fenômeno. Então, você busca as causas fenomenais dos fenômenos. Leva a pergunta sobre uma cadeia causal que se depara inevitavelmente em seu início com questões do tipo: qual a origem de tudo o que é? Por exemplo, a ciência moderna ela vai retroagindo nas causas dos fenômenos até atingir, por exemplo, até chegar, por exemplo, lá a hipótese do Big Bang. Do Big Bang, né? Então, está lá no início a hipótese do Big Bang. Só que lá na hipótese do Big Bang, há uma pergunta anterior a essa hipótese. E antes do Big Bang, o que é que existia? Porque o Big Bang marca o ponto inicial, o ponto zero, né, do princípio do universo. E antes dele, o que é que existia? Porque deve existir alguma coisa, porque do nada, nada pode vir. Só que a ciência não responde essa questão. A ciência só responde a questões que são formuladas dentro de seus próprios métodos. E o método científico começa as teorias científicas começam com o Big Bang. Então, daí para frente, ela pode se propor, né, a responder algumas questões, mas antes disso, são questões que a ciência não consegue responder. Porque não são questões formuladas de acordo com esse tipo de método científico moderno. Então, qual a origem de tudo que é, por exemplo, ou por que existe algum evento ou alguma coisa, ou por que o ser e não nada. Sobre esses interrogativos, a ciência não trará uma resposta, mas não parece absurdo sugerir que pode haver uma resposta. Claro, né, o cientista não diz que há resposta, mas também não diz que não há. Não é absurdo sugerir que possa haver uma resposta. E alguns cientistas, inclusive, tentam formular alguma resposta aqui, mas escapando completamente do controle dos seus métodos, dos seus próprios métodos, né? Em alguns livros a gente vê isso. Por exemplo, Stephen Hawking escreveu alguns livros que se tornaram muito populares em cima disso aqui, né? Falando de buracos negros, de Big Bang, a origem do universo, falando de Deus.
Então, é esse tipo de problemática que tem tradicionalmente chamado de questão metafísica. Então, tá aí, o contraste com a ciência moderna, depois a gente vai ver um resumo disso posteriormente, mas vamos agora observar o contraste com a religião e com a teologia. Então, uma resposta a essa questão poderia ser dada, entretanto, essa resposta a essa questão última, né, da origem das coisas, pelo recurso a uma explicação teológica autoritária. Autoritária aí não é no sentido pejorativo, né, mas no sentido de ser baseada na confiança que se tem em uma autoridade. Então, a teologia, ela se baseia na autoridade de suas fontes. Por exemplo, no caso da teologia cristã, na autoridade das escrituras, na autoridade da tradição eclesial, ou seja, daquilo que os teólogos e os bispos disseram a respeito da interpretação do mundo e das escrituras, e na autoridade do magistério, né, do magistério atual, ou seja, do colégio, do que os bispos e os teólogos de hoje dizem em relação a isso, né? Os teólogos oficiais da igreja. E um teólogo oficial na igreja depois de morto, né, quando a igreja reconhece a posteriori a autoridade da sua teologia, né? Nunca de modo diferente. Né? Mas em relação aos papas, isso não acontece assim, né? Em vida já é reconhecida a autoridade papal em relação aos assuntos que se referem à teologia, assuntos de moral e de fé. Então, uma resposta a essa questão poderia ser dada, entretanto, pelo recurso a uma explicação teológica autoritária, que se apoia em uma doutrina metafísica, mas a expressa em uma linguagem dogmática. Ou seja, tal doutrina não é para ela nem a conclusão de um argumento embasado, nem o resultado de uma especulação metafísica. Ela é simplesmente, a premissa é simplesmente pressuposta, como algo a ser crido. É simplesmente uma ideia aceita. Aqui, ó, é simplesmente uma ideia aceita, ou seja, uma crença que se pressupõe. Existe uma problemática metafísica de difícil solução, quando você aceita essa crença, você traz uma solução para essa problemática. Por exemplo, qual é a origem do mundo? Então, lá na Suma Teológica, São Tomás se debate com esse assunto, ele diz, bem, racionalmente falando, não há como se decidir, apenas ficando na esfera racional. Por duas opções, ou o mundo é eterno, ou então existe um ser que é eterno e o criou. Então, essas duas hipóteses aí, a eternidade do mundo, ou a criação a partir de um ser que ele sim é eterno. E São Tomás diz, não há como se decidir entre essas duas opções, na esfera puramente racional. Então, essas duas possibilidades, elas são aceitáveis, racionalmente. Mas a revelação, ela traz uma resposta a essa questão. O mundo não é eterno. O mundo foi criado. Então, isso é uma resposta da teologia. Então, é uma premissa assumida teologicamente, e os teólogos trabalham em cima dessa premissa. Então, para esse problema, qual é a origem do mundo, há uma solução teológica. O mundo foi criado. Por quem? Por um ser eterno. E a partir daí se constitui o que se chama de ciência teológica, a partir desse pressuposto. Em filosofia, às vezes, isso também acontece. Infelizmente, não devia acontecer. Porque em filosofia, as premissas devem ser justificadas, mas nem sempre isso ocorre. Às vezes, as premissas são assumidas sem justificativa. Por exemplo, é o que ocorre na filosofia de Jean-Paul Sartre. Ele parte do pressuposto do ateísmo radical, ou seja, não existe nenhum sentido, nenhum valor, nenhuma divindade, nenhum valor, nenhuma verdade. Então, ele parte do pressuposto da morte de Deus e, a partir daí, elabora uma filosofia, partindo desse pressuposto. Então, ele responde à questão, como seria a filosofia se Deus não existisse? Então, se Deus não existisse, a filosofia seria assim. E as conclusões que ele tira a esse respeito são puramente racionais. E é difícil contestar as conclusões a que ele chega. Mas só que ele parte de um pressuposto que é injustificado. Ele não discute se Deus existe ou não. Ele parte desse pressuposto. Deus não existe e assim é a filosofia. Mas isso faz a teologia. Então, ele é como um teólogo no mundo da filosofia. Né? Então, a teologia também faz isso. A teologia parte de pressupostos que não são discutidos, mas são aceitos como crenças fundamentais. Claro que esses pressupostos eles podem ser racionalmente, se pode mostrar a racionalidade desses pressupostos. Quer dizer, porque eles não são absurdos. Não é absurdo crer nisso aí. Não é absurdo, por exemplo, crer que Deus é uno e trino. Isso não é um absurdo. É possível acreditar nisso racionalmente, é explicado. Acreditar
há um só tempo na unidade e na divisão da divindade, na pluralidade e na unidade da divindade. Não é absurdo acreditar nisso e há uma explicação teológica para isso. Mas você não pode provar, demonstrar que é assim. Isso não pode ser demonstrado. Então, não pode ser demonstrado que Deus é uno ou trino. Não pode ser demonstrado racionalmente que a origem do universo é a criação divina. Porque a origem do universo é a eternidade do mundo. Racionalmente, isso é impossível de ser demonstrado. Mas é possível, por exemplo, demonstrar que há uma necessidade de alguma coisa ser eterna. Alguma coisa tem que ser eterna. Por quê? Porque esse universo não pode vir do nada. Então, quando eu falo aqui em nada, eu falo de nada absoluto, nada inclusive de possibilidade. Para uma coisa acontecer, é preciso que essa coisa primeiro seja possível. Primeiro essa coisa. Tudo que acontece primeiro tem que ser possível. Não pode acontecer alguma coisa impossível. Tudo que acontece, acontece porque antes há condições que tornam possível que isso aconteça. O nada absoluto significa o nada de possibilidade, ou seja, impossibilidade absoluta. Então, não tem como dar... E é irracional, a gente não consegue racionalmente compreender isso, porque isso é contraditório. Da absoluta falta de possibilidade não pode acontecer algo. Porque para algo acontecer, ele primeiro tem que ser possível. Então, racionalmente, nós não podemos chegar a outra conclusão senão de que alguma coisa deve ser eterna. Por quê? Porque as coisas existem. Porque há universo. Então, se há universo, alguma coisa é eterna. Então, é necessário ou que esse universo seja eterno, ou que exista um ser eterno que tenha criado o universo. Mas, de qualquer modo, é preciso que alguma coisa seja eterna. Então, por exemplo, o ateu que diz Deus não existe, que trabalha em cima disso, ele tem que sustentar que o universo é eterno. Então, ele tem que sustentar uma crença que é tão infundada racionalmente quanto a crença que Deus existe. Existem tantas luzes e tantas trevas nessa crença da eternidade do universo, como da crença da eternidade de uma pessoa, de Deus, do divino. Agora, isso aí é uma coisa, né? É necessário que alguma coisa seja eterna. A eternidade de algo, ou de Deus, criador do mundo ou do mundo. Mas de alguma coisa eterna no início, que esteja no início das coisas. É necessário que isso exista, que isso seja, que seja assim. Agora, a ciência, o que é que nos diz a respeito disso? Por exemplo, a ciência nos diz que as coisas tendem à destruição, tendem à morte, à aniquilação. Então, se é assim, se a lei da natureza é assim, então é impossível que esse mundo seja eterno, porque ele tende à destruição, ele é contingente. É mais provável que ele seja temporário, que ele não seja eterno. Porque a tendência desse mundo aqui é ir em direção à sua destruição. E parece, né, parece que o mundo, como o universo está em expansão, nessa ideia que se tem atualmente sobre a física, o universo está em expansão, então se o universo está em expansão, em algum momento ele estaria contraído em um ponto inicial. Então há um ponto inicial que marca o início do universo. Então, se o universo tem um início, significa que ele não é eterno. Então existem razões que levam a acreditar em certas hipóteses, razões que levam a acreditar em outras. Racionalmente não há como comprovar, demonstrar que uma tese dessa excluiria a outra, mas a revelação, a teologia, por exemplo, ela é baseada na revelação, na confiança de que Deus nos traz uma resposta. Deus diz, não, a eternidade é minha. O mundo não é eterno, o mundo foi criado. Então, há uma resposta que a teologia traz para esse quebra-cabeça metafísico. Mas essa doutrina não é, para ela, nem a conclusão de um argumento embasado, nem o resultado de uma especulação metafísica. É simplesmente uma ideia aceita, que tem o mérito intelectual de produzir respostas a quebra-cabeças metafísicos, como esse da origem do universo, mas com a peculiar desvantagem de não acrescentar qualquer autoridade àquelas respostas que não estejam contidas na suposição dogmática original. Ou seja, quando você propõe uma explicação que não está contida, ou seja, que a explicação dogmática não está contida lá na explicação dogmática, a qual a explicação dogmática não se refere, essa explicação ela não parece ser sustentada. Não parece se sustentar. Daí se compreende que, porque a teologia possui como base uma doutrina metafísica, buscar uma explicação racional para a teologia
argumentação e especulação fundada em argumentos racionalmente aceitados, é realizar uma atividade filosófica, ou seja, não mais teológica, mas filosófica. Então, os teólogos também fazem isso, eles procuram, principalmente em um ramo da teologia chamado teologia fundamental. Quem for fazer teologia depois, alguns alunos de filosofia fazem, né? Os seminaristas, eu tenho certeza que vão fazer. Vocês vão estudar uma disciplina chamada teologia fundamental, justamente a disciplina de fronteira entre filosofia e teologia, que está voltada para o estudo dos preâmbula fidei, ou seja, daquilo que é necessário para que a fé aconteça, ou seja, daquele ponto de fronteira entre a especulação racional, completamente racional, né, puramente racional, e a especulação teológica, que é baseada também, leva em consideração também o, o, o teológico, né? Então, isso aí se chama teologia fundamental. É uma disciplina de fronteira. Mas a filosofia também possui, dentro da própria filosofia, ela também possui especulações a esse respeito, né? A essas questões de fronteira. Então, não são só os teólogos que fazem teologia fundamental. Alguns filósofos também fazem teologia fundamental. Por exemplo, Tomás de Aquino faz, muitas vezes, teologia fundamental. Ele é um filósofo, é teólogo também, né? Na Idade Média há essa confusão entre teologia e filosofia. A distinção não é muito clara, mas hoje nós podemos fazer uma distinção maior, porque nós temos mais experiência de meditação sobre esse problema, né? Mas o que eu quero dizer com essa frase aqui, com essa última frase, é que nem sempre, quando você busca explicação racional para a teologia, você também pode estar fazendo filosofia. Portanto, não surpreende o fato de que, embora a teologia isoladamente não seja filosofia, a questão da possibilidade da teologia tem sido, e até certo ponto ainda é, a principal questão filosófica. Lembrando novamente, pessoal, por que nós estamos tocando nesse assunto? Porque nós estamos tocando nesses dois modos de conhecer, que é a ciência positiva e a teologia, que, com o acréscimo da filosofia, são os três modos dominantes da modernidade. São os três projetos de conhecimento dominantes da modernidade: teologia, filosofia e ciência positiva, ou ciência moderna. Então, é preciso fazer essas distinções iniciais para a gente não confundir tudo. Embora nesse período, principalmente no início da ciência moderna, há uma confusão natural, né? A ciência moderna está nascendo aí da filosofia e da teologia, né? se despregando da filosofia e da teologia. Então, se já há uma confusão entre filosofia e teologia, imagine que essa confusão aumenta ainda mais no início da modernidade, porque está se desprendendo da filosofia natural um outro conjunto de disciplinas que eu vou chamar de ciência positiva. E aqui um resumo nesse ponto 4. Assim, as questões filosóficas se distinguem de outras questões provindas de outras ciências, em sentido lato, enquanto ciência em sentido lato, explicando isso, né? Enquanto área de conhecimento, baseada em métodos próprios aplicados de modo rigoroso, ou seja, em sentido amplo e não específico ao significado de positividade, ou ciência positiva, que é a ciência que a gente entende hoje. Quando a gente fala hoje de ciência, a gente fala de ciência positiva. Esse termo aí, ciência, significa ciência positiva. Mas nessa época não significava isso. Lembrem de Aristóteles, né, no Organo. Quando ele vai falar de ciência, ele está falando aí de filosofia, a ciência filosófica. E para ele, ciência é tudo aquilo que faz parte da demonstração, em qualquer ramo. Pode ser teologia, pode ser filosofia, pode ser ciência natural, ou filosofia natural. Se for demonstração, é ciência. Aqui a gente passa por um processo de mudança. Ciência vai ser entendida agora como ciência natural. Esse entendimento desse modo, dessa atividade, de alguns conhecedores, de alguns sábios, de alguns savants, vai se distinguir da filosofia e da teologia. Então, a distinção, a gente pode alegar aqui uma distinção bastante clara em relação à ciência positiva e à teologia por pelo menos dois fatores. Vamos lá, olhar em relação à ciência positiva. A preocupação em desenvolver um método de conhecimento que dê acesso à totalidade das coisas como ela é. Então, a filosofia está preocupada com isso aqui, desenvolver um método de conhecimento que nos possibilita o conhecimento da totalidade do ser, da totalidade da experiência humana, da totalidade de tudo que é. Para o homem, é claro, né? Enquanto a ciência positiva procura compreender, prever e controlar fenômenos de acordo com recortes específicos e delimitados, de modo a produzir saber e técnicas úteis à vida humana. Ou seja, quando a filosofia ela estuda os fenômenos, ela não estuda o fenômeno por estudar o fenômeno. Ela estuda o fenômeno em ligação com a totalidade de tudo quanto é.
Isso é filosofia. Agora, a ciência positiva, ela está preocupada, ela faz um recorte, de acordo com os métodos próprios, por exemplo, em física, em química, em biologia, há um recorte do mundo. Por exemplo, a biologia só estuda aquele recorte, a vida, né? A vida entendida de forma biológica. Então, a biologia vai estudar aquilo ali, faz um recorte do mundo, ela não está interessada na sociedade, nas leis sociais, ou então nos números. Ela está interessada aqui no recorte que se chama vida, né? Vida humana e vida dos animais, das plantas, a vida em geral do planeta Terra. Então, a biologia vai estudar aquilo ali. Então, é um recorte. E ela pega esse recorte, esse fenômeno específico, e estuda aquele fenômeno. A filosofia nunca estuda biologia para estudar o fenômeno da vida. Nesse sentido, né? De biologia, nesse sentido que a vida toma na biologia. Não estuda para isso. A filosofia estuda, às vezes, biologia, mas ligando a biologia ao conhecimento geral de tudo quanto é. Ou seja, ligando ao que se sabe em biologia, a condição do próprio homem e a experiência total que esse homem faz, de tudo que existe. Então, a preocupação da filosofia é sempre uma preocupação mais abrangente, a preocupação com o todo, que não acontece com as ciências. Quanto à teologia, a pretensão de que suas investigações da filosofia sejam o quanto possível as mais radicais e universais, ou seja, baseadas em argumentação universalmente aceitável e rigorosa, produto do uso de métodos racionais que garantam a verificabilidade das premissas assumidas, e que deve, o quanto possível, levar ao conhecimento da totalidade do que é e como é. Ou seja, a filosofia está preocupada também em mostrar a plausibilidade, a probabilidade, em demonstrar, às vezes, a força argumentativa de suas premissas, a força de verdade das suas premissas. Tá certo, pessoal? Então, a filosofia em relação à teologia, a teologia parte de premissas que são aceitas. A filosofia tem que justificar também suas premissas. Então, a radicalidade e a universalidade da filosofia significa isso. A filosofia tem que ser válida para qualquer homem, independente da revelação, vamos dizer assim. É o que São Tomás de Aquino diz, por exemplo, lá no início da Suma contra os Gentios. São Tomás diz, eu vou escrever aqui uma obra de filosofia. Por quê? Porque nós precisamos dialogar com os outros homens. Com os judeus, nós podemos utilizar o Antigo Testamento. Com os cristãos mesmo, com os heréticos, a gente utiliza do Novo Testamento, de São Tomás. Mas, por exemplo, com os muçulmanos é difícil você dialogar, porque os muçulmanos não aceitam nem o Antigo nem o Novo Testamento. Então, é preciso dialogar com os muçulmanos e com os pagãos, com outros povos, a partir de pressupostos racionais. Por quê? Porque a racionalidade ela é comum a todos os homens. Então, São Tomás buscar o que seja comum para poder dialogar. E escreve a Suma contra os Gentios justamente baseado nessa ideia, de identificar o que pode provocar o diálogo. Porque o diálogo só pode acontecer a partir do que é comum, né? Do que é aceitável por todos. Enquanto a teologia, aqui, ó, enquanto a teologia parte de premissas que não precisam ser verificadas universalmente, mas aceitas pela confiabilidade das fontes, e busca a inteligência do divino e sua comunicação com o humano, garantindo a coerência do conhecimento daí resultante. Então, vejam, para diferenciar a filosofia da teologia, a principal coisa a ser observada são as premissas, a maneira de aceitar as premissas. E em relação às ciências positivas, a principal diferença em relação às ciências positivas é a questão da abrangência do tipo de conhecimento que se quer. A filosofia é um conhecimento voltado para o todo da experiência humana, enquanto que a ciência positiva ela faz um recorte e o conhecimento é mais específico. Diz respeito a um fenômeno específico de acordo com um método específico que não é contestado e que é aceito de antemão. Para terminar essa primeira parte, vamos ler apenas esse quinto aqui, depois eu abro para as perguntas. Modernamente, vemos uma mudança de eixo, cujas expressões mais acentuadas observam-se na Revolução Científica, que a gente vai estudar, e sua tentativa, por um lado, de apoiar os métodos experimentais de investigação. Então, os novos métodos de investigação, que não são mais aqueles da dedução antiga, aristotélica, platônica, né? Não são mais aqueles da antiga dialética, mas são métodos novos. E a figura do novo sábio. Quem é o novo sábio? Não é mais o filósofo. O novo sábio agora é o cientista experimental. Se vocês pegarem as obras modernas, por exemplo, o discurso do método, é um preâmbulo para o tratado, para explicar como é que ele vai desenvolver um método para conhecer fisicamente as coisas.
Então, veja, a figura do novo sábio agora é o cientista experimental, ou seja, do cientista positivo, não mais do filósofo. A revolução científica vai trazer essa nova figura do sábio. Depois vai ser também repensada, né, no futuro. Vai ser repensada, porque a filosofia ela vai passar por crise, depois por renovações, né? A história da filosofia desde a modernidade é essa, crise, renovação, constantemente. E também segunda expressão acentuada dessa mudança de eixo é a reforma protestante, que se iniciou com Lutero, né? Lutero, Calvino, Zwingli, os reformistas. Na reforma protestante, por um lado, sua defesa da afirmação da religiosidade individual, em contraste com a religiosidade mediada pela ação eclesial. Então, na defesa que os reformistas fazem do contato, isso não é negado pelos católicos, né? O contato pode ser feito diretamente entre o crente e Deus, mas isso é bastante acentuado na reforma. Né? Então, há um acento maior na reforma a esse contato individual entre o cristão e a divindade. A religião torna-se algo íntimo. Não existe mais aquela confiança na mediação eclesial, na mediação da igreja. Mas a mediação da igreja ela não é excluída completamente. Se fosse excluída completamente, a gente não tinha igreja no protestantismo. A gente tem igreja no protestantismo. Há uma igreja luterana, presbiteriana, as igrejas tradicionais, né? E outras mais modernas, as pentecostais, etc. Mas as mais tradicionais, a igreja calvinista, presbiteriana, a igreja luterana, os batistas. Então, essas igrejas aí continuam existindo, inclusive hoje. Então, há sim uma mediação eclesial, ainda há uma mediação eclesial. Mas o acento é dado à individualidade. Tanto é que, a qualquer momento, como é que os protestantes resolvem as suas questões de desavença? No catolicismo, como é que se resolve as questões de desavença? É o Papa que resolve, ou os concílios que resolvem. Os concílios, a doutrina correta é essa e aquela outra doutrina errada, e você que está na doutrina errada, você está fora da igreja. Ou então você se cale. Deixe de ensinar isso aqui oficialmente. Você pode ensinar privadamente, mas não oficialmente, porque essa sua doutrina é errada. É assim que se resolve no catolicismo. No protestantismo não se resolve assim. Existe também o intermédio da igreja, às vezes algumas questões são resolvidas assim, mas na maioria dos casos se resolve, sabe como? O seguinte, o pastor, o teólogo, que entra em desavença com a igreja, ele simplesmente deixa a igreja e funda outra. Ainda, por outro lado, por sua desconfiança em doutrinas metafísicas expressas de modo filosófico. Isso aí é uma característica principalmente do luteranismo. Lutero, ele é avesso à filosofia, a Aristóteles e a Platão. Então, ou seja, grego-romano, cujo espírito já fazia parte da cultura cristã. Então, Lutero, ele é avesso a interpretar a fé a partir da filosofia, de utilizar a filosofia como instrumento de interpretação da fé. Como fizeram, por exemplo, Agostinho, como fez São Tomás de Aquino. Então, ele é avesso a isso. Claro que depois o protestantismo também tem uma evolução, e isso hoje não é tão forte assim como era na época luterana. Hoje os pastores fazem filosofia também, né? A formação dos pastores inclui também filosofia. Mas não oficialmente como é incluído, por exemplo, a formação dos presbíteros da Igreja Católica. Para a formação dos presbíteros, oficialmente, para a formação de um presbítero católico, o presbítero tem que fazer filosofia. Oficialmente. No protestantismo não é assim. Eles têm que fazer oficialmente teologia. E muitos depois procuram fazer filosofia. Por exemplo, a gente tem muitos casos aí, inclusive professores nossos que são pastores, que foram pastores, né? E que fizeram filosofia depois. Então depende muito da igreja também, da importação que a igreja dá, mas existe essa resistência em relação à interpretação filosófica, principalmente escolástica, que naquela época era dominante. Então, ou seja, greco-romano, cujo espírito já fazia parte da cultura cristã, tendo em vista favorecer doutrinas metafísicas expressas de forma puramente dogmática e fideísta, baseadas exclusivamente na fé. Em síntese, o espírito que parece impelir a modernidade é de uma forte desconfiança na tradição teológica, a Reforma Protestante é um exemplo disso, e filosófica. A Revolução Científica é um exemplo disso, até então dominante.